Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 159 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Pedro Neto, que no programa sobre namoro anterior pediu a namorada em casamento e hoje vai terminar com ela. Ô louco, que história é essa? Vou concluir o trajeto e vou me casar. É isso que você quis dizer, né, Paulinho? Vamos ver. Aqui é o Pedro e eu tô aqui com o Juliano, que já cansou de esperar faz tempo. Eu sou o Juliano e eu tô aqui com o Nelson, que tá ficando careca de tanto esperar. Que sacanagem. E eu sou o Nelson, que estou aqui com o Paulinho, meu camarada, que quase desistiu de me esperar. Muito bom, estamos aqui com Nelson, hashtag escolhi esperar. Olha só, que privilégio. Já falamos mal dele em outro programa, agora a gente volta. Agora a gente fala cara a cara. É isso aí. Eu vim aqui pra ver se tem homem aqui mesmo, que repete na frente. Tô aqui, chamando pro fight. Então, vamos conversar mais uma vez sobre relacionamentos, um tema que o pessoal gosta muito. E nada como trazer o representante desse movimento que tem atraído muita atenção da mídia, inclusive, aqui no Brasil, né, que a gente tem visto no Twitter, já virou site, ele já tem dado palestras aí por todo o Brasil, falando sobre a importância de esperar. A gente vai ver que o movimento vai muito além da castidade. Vamos entender tudo o que é isso nesse programa aqui especial, com a presença ilustre também do Juliano e do Pedro Neto, que sempre estão com a gente quando fala de namoro, né? Isso aí. Então, Nelson, bem-vindo ao podcastirmãos.com. Lá no começo a gente começa meio formal assim, até quebrar o gelo. Cara, sinta-se à vontade, aqui a sua casa também, tamo junto aí. Beleza, vamos começar esse bate-papo. Espero que seja proveitoso, esclarecedor, espero que ajude. Também para somar, para contribuir, quero dizer para vocês que estou feliz pela oportunidade de estar aqui falando. Sempre acompanhei o trabalho de vocês pela internet, sempre ouvia falar do irmãos.com. Olha, né? Só. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, né, brother? Pra mim é uma alegria. Comece contando pra gente aí, ó. Esse movimento Eu Escolhi Esperar começou de uma maneira inusitada, que eu sei, né? Foi assim meio que de repente que surgiu essa ideia e começou a ganhar vulto e várias pessoas começaram a aderir. Como é que começou, na verdade, esse movimento? Na verdade, primeiro é a história da minha própria vida. Um dia eu fui um adolescente, criado na igreja, e passei pelas lutas que um adolescente passa numa sociedade libertina, né? Porque a sociedade, ela explora muito a sensualidade. Então passei por todas as minhas lutas e na área emocional e na área sexual também, a luta de todo adolescente cristão. Depois, eu me tornei um jovem e também como jovem, eu vi quais são as lutas de ser um jovem, solteiro e cristão no mundo pornô, né? E aí eu sempre vivi essa realidade. Minha vida sempre foi envolvida com a igreja e desde muito cedo. Então, hoje, tem 34 anos, porém, eu sou líder na igreja desde os meus 12 anos de idade. Com 12 anos eu já era presidente dos adolescentes da igreja onde eu frequentava. Caramba. Com 16 anos eu já era líder de jovem, já estava no seminário, já tinha terminado o 2º grau, né? Com 15 anos terminei o 2º grau, ingressei na faculdade teológica. Então a minha vida, ela já há 20 anos aí, um pouco mais de 20 anos, eu trabalho com jovens e adolescentes. Então, eu vivi o drama de um jovem e um adolescente cristão. E 2, ao longo desses pouco mais de 20 anos, eu vi que os problemas que eu enfrentei, eles continuam os mesmos. As lutas, os dilemas, né? Às vezes a gente acha que a sociedade está indo de cada vez de mal a pior, mas as lutas, os dilemas, as tentações, as dificuldades continuam os mesmos. Então, dentro desse cenário, quando foi agora esse ano de 2011, eu vi que a discussão de orientação sexual estava uma tendência muito forte, né? Uma discussão muito forte nos nossos dias. Homofobia, ser gay, orientação sexual. Gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência, que é um problema hoje no Brasil. O governo federal declarou ano passado que
sociais, fugiu do controle do governo, né? É um problema de saúde pública no Brasil, tanto a gravidez da adolescência, quanto a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis entre adolescentes e até crianças, entendeu? Caraca. São dados oficiais do governo, é disponível. O negócio tá tenso, o governo federal não sabe o que fazer. Então, assim, não é só um assunto assim que o pessoal gosta de saber. Eu acho que é um assunto que há necessidade de se falar, entendeu? Às vezes o pessoal fala assim, pô, você acha que o Escolha Esperar tá nessa tendência porque é um assunto que o povo gosta? Eu falo, não, infelizmente não é porque gosta, é porque há uma carência, uma demanda e uma necessidade. E aí eu olhei isso tudo assim, eu falei assim, pô, cara, eu vou levantar uma bandeira aqui no meio disso tudo, porque, por exemplo, hoje vamos falar de um jovem na faculdade, jovem cristão comum. Hoje, se o cara chega na faculdade e alguém fala assim na sala que é gay, pô, o cara vai ser ovacionado hoje, o cara é respeitoso, você é autêntico, é bonito. Aí se o mesmo cara chega lá e fala assim, o cara nunca vai falar isso, né? Um cara evangélico, ele nunca vai levantar assim, pô, eu sou virgem, entendeu? Porque o nego vai zoar até o fim, até o cara se formar, o cara vai ser marcado. E aí, eu passei por isso quando eu era jovem, quando eu estudava. Eu tinha vergonha de falar que eu era virgem. Por quê? Porque na segunda-feira, rodinha, na hora do recreio ali, do intervalo. Então todo mundo tinha ido pra balada, brother, e eu tinha ido pra igreja. Então eu chegava na rodinha, todo mundo, eu dizia que era a reunião da contabilidade, né? Então os caras chegavam pra contabilizar quantas meninas ficaram na balada. E eu, brother, sempre já sabia, né? Segunda-feira eu já evitava já as conversas, né? Quando não tinha jeito mesmo, que nego cercava e tal, eu não tinha o que falar. Então o que eu vinha falar? Homem ou fala de mulher ou fala de futebol. Aí eu chegava, não podia falar de mulher que eu não peguei ninguém, eu falava assim, e o Flamengo, hein? Tu viu ontem e tal? Eu tentava desviar o assunto, né? Então são coisas do dia a dia que passa, o jovem, o adolescente, cristão passa por isso. Então eu falei assim, cara, vamos começar uma parada pra dar um suporte para as pessoas que já tomaram a decisão de abraçar esse princípio para sua vida, porque não é fácil. Por quê? Porque tudo empurra a gente para sensualidade. E além de empurrar, todos nós somos seres sexuais. A nossa sensualidade, a nossa sexualidade está à flor da pele. Então eu pensei, pô, cara, é um assunto que a igreja não trata. É um assunto que tem uma carência enorme dentro da igreja. Até trata, mas daquela maneira repressiva, né? Não trata, Paulinho. Isso não é Então, tratar. Isso não é tratar, exatamente, Não mas é tratar, quando vai falar sobre exatamente. isso, trata dessa maneira opressiva. Isso é uma versão moderna do que se fazia nos convites. Colocava as meninas, começava a falar, botar aquela voz de medo. Você não pode fazer isso! É uma versão moderna, uma versão gospel disso. Tudo que a igreja ensinou para os jovens até hoje é que sexo fora do casamento é pecado. Isso qualquer jovem evangélico sabe, mas qualquer jovem não evangélico também sabe que o jovem evangélico não faz sexo fora do casamento. E todo mundo sabe, na sociedade brasileira, todo mundo sabe que um jovem evangélico não deveria fazer sexo. Beleza. Ano passado, só uma pesquisa muito maneira, aí, o crente e o sexo, do Instituto de Pesquisa aqui de Perdoa, não tô lembrando o nome, é Boreal, não sei falar o nome, tá aí no Google, quem tá ouvindo agora, só digitar aí, o crente e o sexo, é uma pesquisa que traçou o perfil, o comportamento sexual do jovem brasileiro evangélico. Pô, quando saiu lá, eu vou dar só 2 estatísticas para dinamizar a conversa aqui. Primeiro, de todos os jovens de 13 a 24 anos, solteiro, evangélico, que respondeu à pesquisa, mais de 66% já tiveram experiências sexuais, tá? Já foram pra cama com alguém. Uma vez me ligou até uma jornalista de um jornal não evangélico que teve acesso à pesquisa e ela me ligou e falou assim, pô, aí você que é o cara aí que faz um trabalho para conscientizar os jovens, pô, você não fica desanimado não com esses números? Porque mais da metade do jovem evangélico já fez sexo fora do casamento, antes do casamento. Você tem esse trabalho aí, você não acha que, pô, não desanima não? Eu falei, não, eu fico otimista. Eu pensei que esses números seriam muito piores. Porque, pô, eu já fui líder de jovem, há 20 anos que eu sento com jovem. É raro encontrar um cara quando vai casar que é virgem. Eu achei que esses números são otimistas, mano. Entendeu? Que a cada 10 jovens
jovens na igreja, 4 ainda se guardam para o casamento. Eu acho isso otimismo. Por quê? Justamente porque a igreja só ensinou o jovem, sexo fora do casamento é pecado. Então, a igreja só ensinou o jovem a reprimir a sua sexualidade. Ô Nelson, mas aqui você atribui esse número tão alto de jovens fazendo sexo fora ou antes do casamento? Eu atribuo justamente à cultura, porque a igreja ensinou o jovem a reprimir a sua sexualidade. Isso não funciona, nós somos seres sexuais, não tem como reprimir. O que a igreja precisa é ensinar o jovem como lidar com a sua sexualidade, não tem como arrancar fora, entendeu? Nós somos seres sexuais. O cara chega pra mim e fala assim: Nelson, cara, ora por mim aí, porque, pô, minha namorada aqui, pai, eu só de pegar na mão dela eu já fico excitado. Eu falo, graças a Deus, meu irmão, que bom, menos um problema pra gente resolver. Pô, que bom, isso mostra que você é homem. Verdade. Eu tô com uma estatística aqui também, tem um trabalho, não sei se você já ouviu falar, Geração Benjamin, que trabalha com jovens também, sim, do pastor Jeff, e tem um livro que ele lançou, que é o Liderando Lobos, que foi em 2008. Nesse livro tem uma pesquisa que foi feita nos últimos 5 anos com 5 mil jovens evangélicos de 22 denominações. Aqui fala o seguinte, que 52% perderam sua virgindade como crentes, 26% estão ativos sexualmente, isso dentro das igrejas. E que a média de idade para um rapaz crente perder a virgindade é 14 anos e para uma moça crente 16. É isso aí, mas esses são números assim bem próximos da realidade. Sim. Entendeu? Quando eu falo isso mesmo, eu falo sério mesmo. Quando o cara fala, meu irmão, foi eu e minha namorada, a gente esquenta. Isso mostra que vocês são 2 pessoas sexualmente saudáveis. Tá? E graças a Deus por isso, porque fomos feitos pra isso. Agora, mano, o que a gente precisa trabalhar é que esse seu vulcão aí, todo esse seu, como é que é? A libido, né? Que, que a gente consiga conservá-lo pra usarmos no tempo certo, com a pessoa certa e da forma certa, entendeu? Porque a igreja ficava muito nisso. Então, se o cara, às vezes o cara se crucificava porque ele sentia sua sensualidade. Na verdade, a sensualidade, a sexualidade, isso não é ruim, o sexo não é impuro, o sexo não é sujo, o sexo não é imoral, o sexo foi criado por Deus, nós precisamos restaurar o valor do sexo. O que acontece fora da igreja com o sexo é uma versão pirata. O que aconteceu é que o diabo pirateou o que Deus criou e fez original, o que Deus fez puro, o que Deus fez limpo. A menina entra pro casamento e a menina, fica cheia de puritanismo, então entra dentro do casamento cheia de vergonha do marido, né, do recém-marido agora e tal. Então, às vezes, a gente tava gerando uma multidão de virgens e o que vale mesmo não é só um tempo de solteiro, mas o que nós estamos preparando as pessoas para a vida de casado. E acontece também, eu já vi várias pessoas falando sobre isso, que reprimiram tanto a sexualidade durante o namoro, que quando no casamento foram experimentar a sexualidade na sua plenitude, tiveram dificuldade. Sim. Tiveram muita dificuldade. Eu atendo casais assim, mano. Tiveram muita dificuldade, muita vergonha, principalmente a moça, né? Porque o homem, ele é estimulado à perversão desde novinho. A mulher, ela é estimulada ao recato desde novinha. E ambas as coisas são prejudiciais pro que é saudável, né? Que o cara não tem que ser promíscuo, que a menina não tem que ser recatada. As pessoas têm que ser saudáveis, entendeu? A gente precisa restaurar a sexualidade dos nossos jovens. Então, eu atribuo esses altos números que foram citados aí, da estatística, que são números que beiram próximo à realidade dentro das igrejas evangélicas. Para quem tá ouvindo, os números que foram falados, nós estamos falando de jovem evangélico, tá? Isso é uma realidade. E a igreja ficou tapando o sol com a peneira. Não, mas aqui não é assim. Não, rapaz, porque a vida sexual é um dos poucos assuntos na igreja, por ser de fórum muito íntimo. Eu não sei se vocês concordam, mas porque é um assunto de fórum muito íntimo, a gente não tem números reais disso, porque as pessoas escondem, as pessoas têm vergonha, as pessoas... Como é que a igreja trata pecado sexual? O cara com a namorada suspende, a toca do louvor, dormiu com a menina, 3 meses de banco. Isso aí não trata ninguém não, mano. Porque você não é assim que trata pecado. Então o cara fica excluído porque dormiu com a namorada, mas e daqui a um pouco ele vai cair no mesmo pecado. Por quê? Porque a sensualidade está dentro dele e a tendência dele pecaminosa também. Não é banco de igreja que vai tirar essas estruturas do cara. Então, antes da gente continuar a pintar esse quadro terrível,
Terrível. Só pra entender o movimento. Em que momento desse movimento bombou a hashtag Escolhi Esperar no Twitter? Aí o que aconteceu? Eu falei, vamos começar uma campanha. Eu vou fazer uma campanha para fortalecimento de uma orientação sexual que a juventude já tem. O jovem evangélico já tem sua orientação sexual. Qual é? Guardar-se para o casamento. Vamos fazer uma mobilização primeiro para fortalecer essa galera. Eu trabalho com mídias sociais e sei que hoje 80% dos jovens e adolescentes no Brasil, 80%, tem a internet como única fonte de informação. Eu falei, o público que eu quero atingir, eu não vou conseguir entrar de igreja em igreja. Eu vou para onde eles estão. Ou dentro das faculdades, que não vão abrir a porta para mim no primeiro momento, ou eu vou para a internet, que é gratuito e a porta aberta. Criei, então, um perfil de Twitter, um perfil de Facebook, já comprei um domínio, fiz tudo para cercar o mesmo nome e falei assim, vou começar fazendo uma mobilização na minha cidade, aqui no Espírito Santo, usando as redes sociais para mobilizar a galera da nossa esfera de relacionamento aqui na cidade. E aí, eu fui notando que ao longo de um mês, aquilo cresceu. Para você ter uma ideia, eu tenho Twitter há uns 2 a 3 anos. O meu Twitter, que eu administro pessoal, e o do meu ministério, nesse tempo aí, consegui 1.200 seguidores, tá? Em menos de 30 dias eu consegui isso pelo do Escolhi Esperar. Eu falei assim, o negócio aqui tá ecoando. Rapaz, aí foi crescente, né? Mas teve um dia fatídico, assim, que teve um destaque grande, não teve? Que foi lá pro topo dos Trending Topics. Teve. Aí o que aconteceu? Nós fomos tendo, o número de pessoas foi crescendo, e aí eu comecei a fazer TweetCam, que eu via que a galera tava interessada, a galera fazia um monte de perguntas. Eu não tinha tempo de ficar tweetando pra responder pergunta de ninguém. Comecei a marcar encontros semanais, sexta-feira à noite, 11 da noite. Aí, uma dessas tweetcans aí, eu usava a hashtag para eu poder monitorar as perguntas. Então eu falei assim, galera, todo mundo que quiser falar comigo aqui, digita aí hashtag Escolhi Esperar. E aí a galera começou a usar para falar comigo. Só que a quantidade de nego que tava online naquela noite era muita gente. Aquilo ali, meu irmão, eu não esperava, jamais esperava. Acho que eu fiquei surpreso na hora que aconteceu. Eu vi que alguém começou, caramba, tá no TT Brasil. Aí vi, eu falei, galera, vamos continuar conversando aqui, manda suas perguntas, fala da cidade que você é, quiser falar com a gente aqui, usa a hashtag que a gente vai filtrar pela hashtag, não fica mencionando a gente. Aí foi, só que quando for parar no TT Brasil, aí já teve a galera já que... chama atenção. Aí chama atenção, aí a galera entra, nego zoa e tal. Aí já subiu a hashtag Eu Escolhi Fornicar, né? Junto. Essa já foi uma terceira vez que nós fomos parar. Na primeira vez, a primeira vez que nós fomos parar, na verdade, foi no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, né? Nós tínhamos uns 5.000 seguidores e foi a primeira vez, foi parar no TT Mundial esse dia. Uau! Tá? Eu não esperava. Tinha Feliz Dia dos Namorados em primeiro, Escolhi Esperar foi subindo, o Escolhi Esperar ficou em primeiro no Brasil, só que ecoou muito e acabou ficando no... Eu tenho tudo isso registrado aqui, um histórico e tal. Eu fiquei doido no dia, né? Eu falei, caraca, bicho, deve ter impresso num quadro, né, cara? Eu tenho aqui, né, um print screen aqui pra mostrar pros caras que a galera que trabalha comigo, né, o pessoal era um domingo à noite, quando foi parar no TT Mundial, era um domingo à noite, do Dia dos Namorados do dia 12 de junho, foi um domingo esse ano de 2011. Então, quando ele foi parar no TT Mundial, a galera tava na igreja, eu dei um print screen, falei, caraca, vou mostrar pra galera e tal, e dei um print screen aqui. Essa foi a primeira vez. A segunda vez aconteceu nessa TweetCam. Aí acontecia, por causa das TweetCams, elas eram muito acessadas, entendeu? E a gente passou a usar a tag como um meio de comunicação, porque depois disso, eu ouvi algumas discussões em TweetCams dos outros camaradas aí pelo Brasil afora, os caras discutem, será que vale a pena colocar? Porque eu vejo lá, os caras colocam pra evangelizar. Que pra evangelizar nada? Nunca coloquei tag pra evangelizar. Isso é uma bobagem. Você acha que uma tag vai evangelizar o Brasil, mano? Não vai nada. Aqui todo dia, nego chega pra mim, ajuda a subir a tag, aí Jesus salva, Jesus isso. Jesus é tudo isso, ele faz, eu creio. Acho maneiro subir algumas tags relevantes, eu coopero em algumas coisas aqui. Só que uma tag não evangeliza Brasil, uma tag não muda conceito das pessoas. O máximo que faz é chamar a atenção. E como era uma das propostas do Escolhi Esperar, um movimento, e a gente queria também provocar algumas coisas, aí eu falei, caramba, se continuar subindo,
eu vou continuar usando as tags nas minhas Twitchcams. Se continuar subindo, beleza. E foi fato, subimos umas 10 vezes, mano. Aí o Twitter foi lá e bloqueou a gente. Por quê? Minhas tags não sobem. Caraca! Porque é o seguinte, digamos assim, que é uma coisa, não é que é lógico, eu observo do modo profissional da parada. Imagina um cara aí que tem milhões de seguidores, ele pode fazer uma campanha pra uma empresa, entendeu? Um Rafinha Bastos da vida, esses caras têm 4 milhões, 2 milhões, você pode ver que esses caras nunca conseguem subir a tag deles. Por quê? Porque eles têm milhões de seguidores, eles podiam fazer movimentos e aí empresas colocar lá o produto, eu uso não sei o que lá, eu uso Nike, eu uso Rexona, entendeu? Pô, você pode ver que não tem nada comercial. Talvez, eu acredito que tenha esse tipo de conotação. Por quê? Porque a nossa tag, ela semanalmente, toda a Twitchcam, a tag subia. E isso pode ser que... Mas eu sei que as nossas tags hoje, a gente tem um programinha aqui que monitora as tags no Brasil. Existem as nossas, sempre sobem já com uma tarja bloqueada, né? Nesse programinha que monitora no Trends Maps e que a gente consegue ver até por região, os assuntos que são tendências em cada cidade do Brasil. É muito maneiro. E as nossas tags, elas pararam de subir, entendeu? E aí a gente viu que tipo assim, pô, quando eu tinha 5 mil pessoas, a tag subia. Eu tenho 80 mil, hoje a tag não sobe nem a pau, meu irmão. Não sobe. É que interessante, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Nessas regras do Twitter. Essas regras, mas né? Eu sei que tem por causa aquele cantor, o Justin Bieber, eu sei que o Twitter já bloqueia automaticamente as hashtags dele, porque a legião de fãs só ia deixar a hashtag dele lá em cima. Então você pode ver que às vezes que quando aparece o nome dele, aparece sempre variação, sempre acompanhado com alguma coisa. Nossa, os caras já bloqueiam mesmo. Os caras já bloqueiam Tomara mesmo. Tomara que o Michel Teló também. Nossa, cara, torcemos. Mas isso acontece no Brasil, se vocês notarem, Luan Santana e Restart. São duas tags que sempre sobem com um monte de nome no meio. É uma forma de burlar essa parada aí que o Twitter fica monitorando. Eu tenho também uma reportagem que saiu no Brasil, que o Twitter assumiu um site wall que realmente eles derrubam tag. Por exemplo, isso aconteceu no Fora Ricardo Teixeira. Derrubaram várias vezes. E aí teve uma mobilização na internet que nego apertou o Twitter e o Twitter teve que se pronunciar oficialmente pelos veículos de comunicação o porquê que derrubaram Fora Ricardo Teixeira, entendeu? Então isso acontece muito. Pode ver que hoje as tags não sobem mais, é contra a homofobia. Hoje as tags que sobem é o que está passando na televisão. Pode ver, é o que está passando na televisão. É mesmo. Pode só reparar. Então foi casual, gente. A gente não usou isso como uma estratégia assim de evangelismo, nada disso. Foi realmente casual. Eu assumo que depois que eu saquei, eu falei, pô, vamos continuar, porque foi maneiro. Imagina, cara, você tá aqui atrás de um computador, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mano. E um dia você chegar aqui, tá aqui, e nego falando assim, caraca, o PC Siqueira tá falando na MTV sobre o Escolhi Esperar. Metendo pau, né? Eu achei maneiro. Fui lá ver, pô, é maneiro, cara. Artista global emitindo parecer sobre isso, entendeu? A imprensa, cara, a imprensa ficava doida. Pô, eu dava entrevista toda semana, a gente já saiu no Estadão, a gente já saiu na revista Época, na própria Galileu, entendeu? Em vários canais de notícias do Brasil a gente saiu. Pô, mas o nego faz chacota. O pessoal zoa qualquer coisa, mano. Não tem unanimidade, né? Entendeu? Depois de várias sequências da tag Escolhi Esperar aí pro TT Brasil, uma delas veio Eu Escolhi Fornicar. Pô, foi maneiro. No outro dia saiu no G1 assim, a guerra do sexo. Quem vai ganhar? Eu escolhi fornicar ou eu escolhi esperar? E aí, quando o jornalista fez a matéria, ele fez uma crítica ao Escolhi Fornicar, entendeu? Questionando, entendeu? Até onde essa liberdade sexual ela é benéfica, entendeu? Então eu achei maneiro porque gerou discussão, entendeu? E gera discussão. Teve uma outra vez que a gente tava fazendo uma Twitchcam e na mesma noite o Profissão Repórter estava fazendo uma matéria sobre o comportamento sexual do jovem brasileiro. Foi quando foi a nossa tag lá, Geração Escolhi Esperar. A gente mudava a tag porque eles bloqueiam a tag. A tag sobe uma vez só, ela não sobe duas. Então você nunca mais vai ver Eu Escolhi Esperar de novo no TT Brasil. É mesmo? Né? Então a gente tem essas dicas aí, consultoria gratuita pra todo mundo que tá ouvindo o podcast irmãos.com, entendeu?
Ah, mas aqui, por exemplo, tá hashtag BBB em primeiro lugar nesse momento do Twitter. Ele vai e volta sempre, cara. Eu acho que talvez mas não seja. É porque é assunto de televisão e é coisa que tá passando agora, né? Tá passando agora. Eu acho que eles têm um esquema, mano, porque a tag não sobe, mano, nem a pau. Mas enfim. Enfim, nós não temos aquela ilusão, aquele discurso, igual a mulher da Galileu. Vocês pretendem fazer passeata? Pô, pretendo que as pessoas passeiem. Que passeata, entendeu? Pô, vocês podiam fazer uma passeata nas ruas de São Paulo, reunir os virgens de todo o Brasil. Eu falei, agora eu sou a Sandy Costa. Então, uma passeata de símbolo de castidade. A marcha dos virgens. Eu sou Orgulho virgem. Eu fui no programa de televisão, a mulher falou assim, aí, estamos aqui recebendo o pastor contra o sexo e tal. Eu falei assim, ela me deu uma palavra, e aí, pastor, tudo bem? Eu falei, vocês convidaram o pastor errado. E, gente, eu sou o pastor do sexo. Eu sou o pastor do sexo. Acho que as pessoas têm que fazer sexo, muito sexo é bom. A mulher regalou um olhão, tipo assim, pô, chamamos o cara errado, né? Aí eu falei, aí ela regalou o olhão, as mulheres também, assim. Aí eu falei, gente, mas porque o sexo, gente, não é imoral. Aí pai, aí foi, mas aqui, pastor, você não é aí o pastor dos virgens? Eu falei, mas eu sou dos virgens, dos capricornianos, dos que são de câncer, dos que são de gêmeos, de peixe, de aquário. A mulher ficou bolada, né? Aí ele falou, mas você não trabalha com virgem. Eu falei, agora eu sou a Sandy Gospel, então. Eu sou uma versão gospel de Sandy. Aí vou zoando o barraco, né? Eu vou zoando o barraco, o nego vai desmontando, né? Aí ri e tal. E a gente vai suavizando o papo, igual a gente tá tendo aqui um papo maneiro e tal. Foi assim que a gente começou, foi assim que a gente foi parar no TT Brasil. Hoje, sem propaganda, sem nada, nesse momento do podcast aqui no Irmãos.com, nós temos 80 mil seguidores no Twitter e 210 mil pessoas no Facebook. Caraca! Entendeu? É isso aí. Vamos fazer uma parceria? Vamos subir a hashtag Irmãos Escolhem Esperar. O que você acha? Vamos. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Vamos lá. Eu tenho visto na internet aí algumas pessoas aí do meio cristão que não curtem muito a tua ideia, sabe? Eu já conversei com algumas pessoas, já vi em alguns blogs aí. O que você me fala disso, cara? Eu acho muito bom. Eu acho muito bom, mano. Falei bem ou falei mal, falei de cara. Exatamente. Eu penso o seguinte: a parada de internet é um outro universo, né? É um outro universo. Hoje, a internet já bateu periódicos de jornal e revistas e só perde pra televisão e informação ainda. Mas isso é uma questão de tempo só. Então a internet, assim, ela tem de tudo. Ela é um universo, né? Ela é muito mais poderosa do que a própria televisão hoje. Tanto é que todo programa de televisão chama as pessoas para irem para dentro da internet, que o programa continua na internet. Então a internet tem disso tudo aí, né? E aí eu acompanho essas paradas todas, eu vejo esses blogueiros, esses twitteiros. O perfil das pessoas que sempre critico e tal são sempre as mesmas. São sempre pessoas jovens, com uma intenção boa, são, assim, pseudos reformadores, um discurso dos caras só até bacana, mas eu também já passei por essa fase na minha vida também, quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Não sou muito velho não, mas já vivi isso também, de reformar, de confrontar, de tal, igual o cara lá falando que tava de saco cheio. Sabe por que o cara tá de saco cheio, mano? Porque ele fica conectado no mundo gospel. Eu fico vendo esse cara aí do Twitter e tal. Eu não fico conectado nesse mundo gospel, por exemplo. Mas às vezes eu tô no Twitter lá preparando meu material, eu vejo o nego falando lá as valadetes, não sei o quê. Pô, meu irmão, cambada de Leão Lobo gospel, entendeu? Os caras ficam lá de Nelson Rubens evangélico, e os caras ficam falando do circo gospel, mas eles acabam fazendo um outro circo, entendeu? Então os caras criticam um sistema e eles acabam criando outro, caindo em outro. Então são os blogs que tudo criticam. E eu fico pensando o seguinte: um dia eu ouvi uma parada de um pastor experiente, um cara maneiro, vivido, que eu admiro muito. Ele um dia falou pra mim o seguinte, falou assim: Nelson, pega um quartel cheio de soldado ocioso e enche o quartel de piolho. Sabe o que vai acontecer, Nelson? O assunto do quartel vai ser só piolho. Os caras vão ficar só falando de piolho e tal, os caras vão ficar
focado no peru. Agora, pega, Nelson, esses mesmos soldados e joga na frente do campo de batalha, com esses mesmos piolhos. Rapaz, os caras, por causa daquilo que eles estão envolvidos, eles não vão se lembrar dos piolhos. Entendeu? Os piolhos vão passar em branco. O que eu vejo muito desses negócios, respondendo a sua pergunta, quando eu ouço, leio um artigo e tal, primeiro, eu acho graça. Segundo, eu considero, porque eu já passei por isso, já passei por esse momento da minha vida, né? Eu entendo a intenção do cara, se boa ou não, entendo da moça, mas eu também acho que é tudo nego que tá, meu irmão, no quartel ocioso, entendeu? Igual um cara vem me questionar, assim, um blogueiro desse vem questionar, pô, mano, porque eu chamo pro fight, eu não corro de briga não, meu irmão. O cara me chama, eu vou lá, entendeu? Eu chamo, não tem, entendeu? Assim, preocupação. Então eu chamo o cara pro fight, falo, mano, e o cara começa, meu irmão, esse negócio, eu falo, bro, deixa eu te perguntar uma coisa, quantos casais você já atendeu na sua vida? Quantos casamentos, meu irmão, você já tentou ajudar e recuperar pra uma separação? Quantos casais? O cara quase nunca, entendeu? O cara tá ali no quartel ocioso, o cara acha que tá numa batalha, mas ele só tá cuidando do quartel, ele não tá no campo da guerra. Então, profissão assim, juiz, né? Exatamente, entendeu? Então o cara tá dentro do quartel, ele cuida do quartel, o negócio dele é varrer o quartel, ele quer limpar, entendeu? O discurso dele é de limpar, ele tá limpando o quartel, mano. Quero pegar esse blogueiro, bicho, e levar comigo lá pro Haiti, que nós vamos começar uma missão do Escolhi Esperar lá no Haiti, entendeu? Aonde você vai no Haiti hoje, parece que o terremoto foi ontem, não tem nada de pé ainda, entendeu? Aonde as pessoas dormem em acampamento, aonde um pastor brasileiro tava lá e falou assim, vocês não podem começar um projeto de conscientização e orientação sexual porque as pessoas dormem todas juntas lá em acampamentos, e a promiscuidade ficou muito... As pessoas dormem junto, homem com homem, mulher com mulher, então as pessoas têm relações sexuais, e então o nível de gravidez está muito alto, e de doenças sexualmente transmissíveis também. E aí o chefe do Exército Brasileiro chegou, pô, não tem como vocês também fazerem um trabalho voltado para essa área? O cara lembrou de quem, mano? O cara nem conhecia, falou assim, pô, tem uma parada lá no Brasil do Escolhi Esperar. Nossa, pô, vamos ver se o discurso do cara é maneiro. O cara me procurou, falou assim, pô, pensei de você na hora. Eu falei, aí, mano, pô, vambora pra Haiti, vamos cair pra dentro, meu irmão. Vamos pegar o recurso, entendeu? É igual a gente começou a fazer o material, a gente tem umas pulseirinhas, uns negócios, nenhum tostão daquele material que tá sendo vendido vem pro meu bolso. A gente tá revertendo esse material pra produzir material didático, pra poder chegar nas comunidades ribeirinhas, nos lugares pobres. Eu saio de Vitória pra dar um seminário, tem avião, vou lá pro interior da Amazônia, a igreja não tem como me pagar. Então o que eu vou fazer? A gente vai preparar material, preparar vídeos pra enviar gratuitamente pro pessoal estudar nos grupos pequenos, livretinho de estudo sobre sexualidade, sobre vida, a gente mandar para esse pessoal. E vamos começar com essa venda de material, financiar e a manutenção de projetos de orientação sexual lá no Haiti. Então o que eu penso? Eu penso pegar um brother desse aí e levar comigo lá. Eu quero ver se o cara lá na miséria, meu irmão, se ele vai ter tempo de ficar acompanhando a vida dos valadetes, igual fica aí essas tweetadas, essas paradas de... Eu acho isso, bicho, eu acho isso assim, sinceramente, eu vejo umas paradas assim no Twitter, mano, eu falo assim, pô, meu irmão, isso aqui é coisa de ganhar um lobo, pelo amor de Deus, os caras ficam... O que acontece muito, e confesso que aconteceu comigo também, a primeira impressão que eu tive, quando eu vi a hashtag no Twitter, é pensar, mais um cara aí tentando levantar uma bandeira sobre virgindade. Eu também pensaria. Quando a gente, conhecendo melhor o movimento, vê que a coisa é muito mais abrangente, né? Sim. Então é por muita falta de conhecimento que as pessoas acabam fazendo esses ataques, creio eu. Como que você vê, assim, essa questão da virgindade, né, as pessoas chegando como se você estivesse falando só sobre castidade, e a relação com a mídia? A gente vê que a TV, de certa forma, incentiva e mostra que é bonitinho muitos comportamentos sexuais fora dos padrões bíblicos, né? Mas daí quando a gente vai falar sobre virgindade é uma coisa, parece que não tem nada a ver, de outro universo. O que acontece hoje? Hoje a sociedade, ela perdeu os valores, ela não sabe como lidar com a ausência delas. O Escolhi Esperar hoje tem chamado uma atenção da mídia e, por incrível que pareça, a mídia, ela se aproxima se interessando pelo assunto e não condenando o assunto. Mas aí quando eu tenho oportunidade de falar, eu questiono justamente isso. Eu mostro que a sociedade, na verdade, ela é hipócrita. Por exemplo, uma adolescente fazendo sexo com dois coleguinhas de
no banheiro da escola, uma menina fazendo sexo com um menino dentro do banheiro da escola. Aí pega aquilo, menina de 11 anos, o cara de 13, e faz aquele sensacionalismo, passa nas redes de TV. Hipocrisia, porque isso não é um fato pontual, isso é uma realidade hoje. Quem é educador, quem está dentro das escolas sabe, crianças fazem isso hoje dentro dos colégios. Então, o que acontece? Hoje a mídia, ela trabalha segundo os seus interesses. Então, hoje ela vem com essa moralidade, com esse moralismo, essa falsa moralidade, com esse moralismo, né? Adolescentes são filmados fazendo sexo no meio da rua. Mas na época do meu pai, o cara já fazia sexo dentro do carro, entendeu? Então a mídia vem com esse discurso moralista, mas por trás é a mesma mídia que passa no programa diário de adolescente, de tarde, de 6 horas da tarde, que sexo entre adolescentes é normal. Então, no Jornal da Noite, sai a notícia lá que o Brasil, a cada 20 partos no Brasil, 12 são de adolescentes. É muito, é assustador. Passou recentemente no Globo Repórter, mostrou a realidade no Brasil inteiro. E aí, o jornal vem com isso de dia. Mas essa notícia que eles estão dando de dia é fruto do que eles ensinam no mesmo canal de tarde, que é lá a menininha da escolinha que vai e fica discutindo e mostrando o lado lindo do amor, de adolescente, fazer sexo, igual no programa de televisão que eu fui. A antropóloga chegou pra mim e falou assim: você não acha que um adolescente vai lá, entendeu? Você fazendo esse trabalho, o adolescente com isso aflorado, ele vai reprimir isso, e aí quando ele ficar mais velho, ele vai querer fazer e dar, né? Eu falei assim, mas a senhora é uma profissional da saúde falando uma bobagem dessa. A senhora sabe, melhor do que ninguém, que os índices de gravidez na adolescência, doutora, são altíssimos. A senhora sabe que o governo federal não sabe o que fazer, o governo estadual nem o municipal saiu do controle. Aí houve a senhora que é uma profissional que estudou pra isso, falando isso na televisão com um monte de gente ouvindo. É por isso. O problema não é do governo. Entendeu? Fui com o pé nos peitos da mulher. Nesse mesmo programa, que as mulheres foram questionando, mas negócio de virgindade. Eu falei, gente, presta atenção. Olha só, quantas de vocês aqui são mulheres que estão no segundo casamento ou divorciada? Pô, meu irmão, das 3, 2. Eu falei assim, vocês gostariam que os filhos de vocês quebrassem a cara no casamento? Então, óbvio que não. Mas vocês, como profissionais da área, sabem que os filhos tendem a imitar as obras dos pais. Então, para que os seus filhos não repitam os erros que vocês cometeram, para isso que nós criamos o Eu Escolhi Esperar. Para que os seus filhos façam da forma certa. Rapaz, misericórdia. Na hora Deus me deu uma graça, eu falei com amor, entendeu? Não falei no seco, não. Mas eu mostrei para ela, eu falei assim, então, é justamente, porque eu chamei assim na parte materna, né? Eu falei, eu sei que vocês como mães não querem que as filhas de vocês repitam os mesmos erros, que elas se casem com um homem que as faça sofrer, porque ninguém se casa pra dar errado, não é verdade? Elas, Então, é justamente por isso que nós criamos o Escolhi Esperar. É pra ajudar vocês. Aí, casou, entendeu? Aí cai na graça das mulheradas. Aí teve uma que falou assim, legal. Aí a mulher falou assim, pastor, você é muito espertinho, tá? Porque eu puxei o auditório, puxei todo mundo pra cima de mim, até a apresentadora, todo mundo. Falei, gente, mas a vida é bela. As pessoas é que tornam ela feia. Aí vão brincando e tal. Mas só pra entender, Nelson, qual que é a relação? Quer dizer, isso é uma coisa que eu tenho bem claro na minha mente, mas talvez algum ouvinte não esteja entendendo. Qual a relação da infidelidade no casamento, do divórcio, com o sexo ou com vida sexual ativa antes do casamento? Então, na verdade, eu não atribuo só a prática do sexo antes do casamento. Eu escolhi esperar uma mobilização conceitual, então nós não trabalhamos com pode ou não pode. Ponto. A gente trabalha com conceito, transformação de conceitos. Como é que a gente consegue transformar essa estatística? Não é mudando as atitudes dos jovens, é mudando o conceito dos jovens sobre sexualidade. Então essa é a nossa proposta. Como que eu lido com essa parada toda? Eu tento mostrar para o jovem que, na verdade, a vida de solteiro ela está diretamente ligada à nossa vida de casado. Tudo o que nós fazemos na nossa vida de solteiro é o que nós levaremos para a nossa vida de casado.
Então, a gente mostra que não é só a prática do sexo antes do casamento que traz implicações para o casamento, mas é também envolvimentos emocionais precoces, com várias pessoas. E eu trabalho com sexualidade, mas eu trabalho muito na plataforma de emoções. Eu dou mais ênfase no escolhi esperar para ter minhas experiências emocionais na hora certa, com a pessoa certa e da forma certa, do que com o sexual. Por quê? Porque uma coisa está associada à outra, né? Diretamente associada à outra. Então, um cara só vai ter sexo com a namorada se ele se envolver emocionalmente com alguém. Então, eu, em vez de trabalhar lá na vida sexual do casal, eu tento trabalhar primeiro na vida emocional. E aí, eu tento mostrar que as consequências, elas não são só da prática sexual. A vida, ela é feita de escolhas. Hoje você faz as suas escolhas, amanhã as suas escolhas fazem você. Então, eu já fiz a minha e tô aqui só pra te dizer que, pô, valeu a pena. Eu passei por esse caminho, foi duro, foi difícil, porque nas minhas ministrações eu falo, vocês acham que eu não tinha vontade de pegar a Ângela, na época minha namorada? Vocês acham que eu não queria fazer sexo com a Ângela? Eu queria. Meu corpo pedia isso, gente. Pô, eu queria. E eu, entendeu? O que segurava era o quê? O que segurava não era porque eu era crente, o que segurava era a convicção que aquilo poderia adulterar o plano de Deus pra mim. Cadê o Pedro? Eu tô aqui. Cara, eu tô esperando o momento pra fazer uma pergunta, mas é que você tá falando aí, eu tô deixando, cara. Tá interessante. Caraca, né, bicho? Eu tô engolindo você, né? Misericórdia, Pedro. Não, cara. Eu vou ser mais objetivo e a gente bota os pinga-fogo. Não. Como que o movimento Escolha Esperar, ele encara a situação que eu acabei vivendo na igreja, de crescer reprimido, apesar de ter tido um bom ensino do meu líder de jovem, mas como que o movimento, ele ajuda jovens que saíram de uma realidade repressora, de igrejas repressoras, e que hoje, de repente, estão traumatizados, assim, de tanta repressão, e envolvidos até com a promiscuidade através da internet, que hoje é muito mais acessível. E, em contrapartida, como que o movimento vê também a situação de, por exemplo, algumas comunidades, eu vou citar o norte aqui, mas eu não tenho certeza, de praticamente crianças que acabam se envolvendo muito cedo com a sexualidade e que querem e sonham com esse momento de esperar pela pessoa certa, de se reservar para uma pessoa certa, e acabam tendo relações muito cedo por conta da própria realidade local. Como que vocês lidam com isso, cara? O cara que sai de uma comunidade muito repressora, ele acaba, quando jovem, nós acabamos indo pro outro extremo. Tá? E o que nós tentamos fazer, e isso só dá para fazer através dos nossos seminários e dos materiais que nós estamos começando a produzir. Não dá para fazer isso através de um Twitter, porque são 140 caracteres, o cara pode ler, pode não ler, então não dá para seguir uma ideia conceitual pelo Twitter, né? Então o que a gente tenta fazer? A gente tenta mostrar o equilíbrio. Por exemplo, hoje quando eu recebo um convite para dar uma palestra, usando os extremos, tá? Igual você falou aí, de repressor e liberal. Então, a primeira pergunta que todo pastor faz é: você trabalha com namoro ou você trabalha com corte? Eu falei, eu não trabalho com nenhum dos dois. Eu não trabalho com nenhum dos dois. Mas como assim? Eu falei, não, eu trabalho com relacionamentos saudáveis. Porque o meu trabalho, pastor, eu não vejo o momento do jovem. Eu quero que o cara saia do meu seminário e eu sei que o trabalho que nós fazemos hoje é para repercutir pelos próximos 10 anos, pelos próximos 20 anos da nossa vida. O símbolo do Escolhi Esperar é uma mãozinha, vocês já notaram. Deu pra notar, né? Aquela mão ali é a mão do casamento, é a palma da mão esquerda, onde fica a aliança de casamento. Porque eu escolhi esperar, o nosso símbolo é o casamento. Então a gente tenta mostrar tudo aquilo que coopera para nos aproximar na nossa comunhão com Deus e que nos coopera para moldar em nós o caráter da pessoa de Jesus. Tudo isso que coopera para isso, eu entro válido. E tem a questão, porque tem aquela discussão, né? Corte, namoro não tem na Bíblia e tal. Eu passo por essas coisas e tento levantar o assunto de relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros, que sempre voltando para aquela tecla. O que você faz como solteiro vai repercutir como casado. Isso é respondendo à primeira pergunta, que é como trato, entendeu? Que é tentar buscar um equilíbrio, porque Deus tem nos dado um espírito de fortaleza, de alegria e de moderação.
Então a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque às vezes o cara sai de um extremo e vai pro outro. Então às vezes o cara vem da comunidade liberal e vai lá pro radicalismo, mas ele é radical só numas coisas. Então às vezes o cara não toca a namorada, mas o cara se toca em casa, então não resolve nada, entendeu? O cara tem um relacionamento onde não toca a namorada para não cair em pecado sexual com a namorada, mas o cara cai em outra área. O cara cai na masturbação, na pornografia, o cara fica viciado naquilo. Então não adianta nada resolver um problema e ter outro. A gente tem que tratar todas essas coisas. E a segunda pergunta sua, essa é dos extremos. A segunda pergunta sua era a menina lá do norte, né? E como fazer das pessoas. Porque eu já escutei de realidades assim, eu não posso estar sendo muito generalizando muito, mas situações muito complicadas, assim, de crianças mesmo, chegam a ser crianças que já têm relações muito cedo e que às vezes acho que nem passa pela mente delas ter um relacionamento saudável sexualmente ou sentimentalmente por causa de todos os abusos que já enfrentaram. Isso sem estar na esfera de igreja, nada disso assim, mas da própria realidade dessas meninas, né? Porque o Escolha Esperar, ele é muito baseado na internet, mas de que forma, sei lá, o movimento pode dar formação para isso, para que pessoas possam ir lá e tentar ajudar nessa realidade. É verdade. A gente tá assim estudando e buscando em Deus uma orientação. Porque, por exemplo, eu já tenho recebido convites para dar palestras em escolas de pessoas não cristãs, né, pra gente falar de sexualidade, porque assim, quem vai nas minhas reuniões, quem já foi, que não foram muitas sobre o Escolher Esperar, mas as pessoas chegam lá e elas ficam surpresas, porque eu faço uma parada meio stand-up comedy, né, então a galera começa rindo, eu falo, você fica abrindo esse canjicão aí, o cara que mais ri no começo é o que mais chora no final, então eu vou brincando com a galera, entendeu? Já fui abordado por entidades assim, escolares, querendo que a gente faça um trabalho social. Eu tenho pensado, Pedro, em como desenvolver o lado social do Escolher Esperar sobre orientação sexual, que é o que eu falei justamente sobre como ir lá no norte do Brasil, porque no norte do Brasil há um déficit tecnológico lá, é violento. As meninas que estão lá, elas não têm acesso à internet, né? Aí a gente pensou em produzir os livretos, né, que são material barato, pelo qual nós mesmos podemos produzir e ofertar para igrejas em cidades muito pequenas. Eu recebo convites aqui de pastores, você vê assim, cidades que eu nunca ouvi falar no Brasil. Cara, eu tenho 20 pessoas na igreja, tenho 10 jovens, como é que faz para você vir aqui? Hoje, eu não tenho condição de bancar uma ida minha a um lugar desse. Eu pensei, vamos então canalizar, vamos preparar material de estudo, livretinho barato e enviar para líderes comunitários. Nós estamos pensando em bolar também um material que traga valores bíblicos, porém com um linguajar mais social, né? Pra gente justamente alcançar também essas comunidades mais distantes. Porém, esse problema que você citou, Pedro, que eu concordo com você, é isso mesmo, mas ele também não é uma coisa muito distante. Hoje, todos nós aqui que estamos aqui nesse bate-papo agora e quem está ouvindo, a gente sabe que as crianças hoje se tocam, porque vê novela e tal, a gente sabe de casos, ou quando nós éramos criança, do vizinho que molestava. Tem o adulto que abusa de criança, mas tem criança que abusa de criança e isso é muito comum. É uma realidade muito comum, né? Eu tenho gente no grupo aqui que a gente caminha aqui, que, o cara já veio e fala, cara, a menininha lá, a filha tem 4 anos e foi brincar com a vizinha que tinha 5 e pegou as duas se beijando, entendeu? Porque essas coisas são muito comuns. Quem trabalha com escola sabe que entre crianças, volta e meia pega a criança no banheiro. Então, assim, esse estímulo precoce é uma realidade muito perto de todos nós, até, não só das comunidades mais distantes, mas também de todos nós. E eu acredito, assim, que o sexo, ele precisa deixar de ser um assunto em cima da cama, e urgentemente esse assunto precisa vir para cima dos púlpitos e precisa vir também para dentro de casa. Eu acho que os pais precisam ensinar sobre sexo com seus filhos, não é quando eles têm 14 anos, já é tarde demais. Que justamente hoje a velocidade da informação é muito grande. Então hoje eu tenho uma criança de 4 anos em casa, entendeu? A minha filha tem 4 anos. A minha filha já pergunta, entendeu? Aqui em casa minha filha, se perguntar de onde que ela não veio de semente, não veio de cegonha. Ela sabe que o pai namorou, tal, porque ela perguntou, entendeu?
com 2 anos, um dia ela viu um desenho animado e o desenho lá, o personagem beijava na boca da namorada e o olhinho da menina brilhou, ela tinha 2 anos e aquilo brilhou o olhinho dela e nós vimos que eu não tinha que esperar minha filha ter 10 para falar sobre o beijo na boca com ela, já que a sensualidade dela foi despertada precocemente, agora eu tinha que ensinar também os valores de Deus, que pra mim era fora de hora, porque 2 anos eu tava falando de beijar na boca pra minha filha de 2 anos, mas eu não posso esperar crescer, entendeu? A gente tem que tratar isso agora. Então, não sei se eu te respondi, Pedrão. Não, mas foi satisfatório, cara, valeu. Foi. Não, mas foi satisfatório. Não. Deixa eu aproveitar o gancho do que você falou aí de educação dos pais com relação aos filhos. Eu tô começando uma experiência agora. Faz um ano passado eu trabalhei com uma cela de juniores, a gente trabalha com 12 a 14 anos, agora eu tô liderando o trabalho de juniores da igreja. E a gente percebe assim, os pais empurram, na verdade não só toda educação cristã, os pais empurram pra igreja. Tenho buscado estratégia pra transformar os pais em parceiros nessa história. Ó, você é o responsável pela educação cristã, e educação cristã envolve educação sexual, porque se é cristã, Cristo fala sobre isso, então é educação cristã. Eu tenho buscado estratégias pra trabalhar com isso. E eu percebo assim, muitas igrejas não sabem lidar com isso. Eu acho que é uma das questões de ter surgido movimentos igual a Escolha Esperar, o Não Morda Maçã, que a gente já falou com o Fernando, trabalhos tão focados não só nessa área, em diversas outras áreas também. A gente tem muitos trabalhos focados que servem de ferramenta para auxiliar as igrejas. Eu acho que trabalhos como esses, focados, eles só surgem por causa da omissão da igreja. O Escolhi Esperar não deveria ser algo necessário como tem sido hoje, na minha opinião. Tá? O Escolhi Esperar só surgiu, assim como vários ministérios específicos em vários temas, eles só surgem por causa da omissão e da ausência de ensino, de saber tratar, ou porque se perdeu com o tempo aquilo. Então eu acredito assim, que Deus levanta trabalhos assim, não é nem porque essa é a vontade dele, é por causa da omissão, da ausência, da informação, do estudo, da cultura, né? Igual essa questão que você falou aí, que citou muito bem, dos pais transferem para a igreja, ensinar para os filhos, né? E essas coisas eu também falo no seminário Escolha Esperar, entendeu? Eu bato nessa tecla, isso é cultura, a gente tem que transformar essa cultura, né? Eu falo, a minha filha, ela pode ir para a igreja todo domingo, mas ela não vai imitar o pai dela que está em cima do púlpito. O pai que ela vai imitar é o que ela vê dentro de casa. Teu filho pode vir pra igreja todo domingo, mas você acha que você botar seu filhinho lá na escolinha bíblica dominical, porque todo domingo ele vai pra igreja, ele vai ser crente, entendeu? Isso aí é a maior furada, é a maior bobagem. O maior discípulo que você tem é o seu próprio filho. Então aí eu começo a também mexer nessa estrutura de conceito dentro da igreja. E o que você daria de conselho para quem trabalha com jovens, com adolescentes, com juniores, tanto na questão assim, de uma forma assim mais prática, como começar a fazer isso? Tanto buscando uma abordagem com os pais, quanto com o próprio grupo de convívio dele, ali, de quem ele tá tomando conta. A primeira coisa que eu estimulo todo mundo a ler, a se informar. Hoje tem muito material disponível na internet, muito livro na prateleira. Então a primeira coisa que eu acho que a gente precisa mudar é que, por exemplo, líder de jovem e líder de adolescentes não é eventeiro. Então se o cara às vezes ele é eventeiro, ele se transforma num líder de jovens. Ele é um pastor, ele apacenta. Líder de jovens não pode mais ser eventeiro, entendeu? E o cara precisa buscar informação, entendeu? O cara precisa ler. Hoje tem muito material, o cara precisa se informar. Pô, tem muita ferramenta boa hoje à disposição da igreja em várias áreas. É só o cara buscar informação. A primeira coisa que eu estimulo e oriento, e cara, eu dou aqui um seminário, foi maneiro, um monte de gente chorou, um monte de gente fez compromisso, mas o mais importante não é o que aconteceu agora. O mais importante é o que o cara vai fazer amanhã, quando ele acordar e for pra escola e for viver tudo de novo. Então eu falei, é a manutenção. Então a minha primeira proposta é informação, se informa, e o segundo é da manutenção, é da continuidade naqueles temas, continuar abordando, continuar tratando, e é o pastorear, cara. O que acontece hoje é a ausência do pastoreio, entendeu? Às vezes a gente quer trabalhar por atacado e nada vai substituir o que Jesus já implantou, que é o discipulado, que é 1 a 1, esse negócio por atacado não funciona, que é a mesma vida na vida, andar junto, tá acompanhando, chorar junto, entendeu? Isso aí também é uma coisa que nós precisamos reintroduzir, a igreja precisa resgatar esses valores aí, né? Nossa vida cristã.
Então, Nelson, pra terminar, vamos só reforçar mais uma vez, né, o que você tem falado, que o mais importante não é a virgindade, mas a pureza, né? Porque tem muito virgem casando impuro e muito não virgem casando puro, né? É verdade, eu coloquei isso até num livro que eu tô escrevendo agora sobre o Escolher Esperar, né? Olha, eu li seu livro antes de publicar. Não, eu li seu Twitter, cara, você escreveu isso no Twitter. Não foi nem carne nem sangue que te revelaste, foi o Twitter. Foi o passarinho que te contou. Eu costumo falar o seguinte, que quando eu falo de virgindade na palestra do Escolher Esperar, eu mexo nessa estrutura. Então, o que acontece? Eu já fiz muito casamento, eu já casei muitos jovens e eu gosto de fazer o curso de noivos antes de casar essa galera. Eu só aceito casar alguém se sentarem comigo pra uma sessão de várias palestras, não de descarrego, mas uma sessão de tratarmos várias coisas. A sessão de descarrego é a noite de núpcias, né? É a noite de núpcias. Ali é de descarrego, literalmente. Boa piada. Essa foi boa. Gostei. Eu vou usar essa nas palestras. Pode deixar e dou crédito a quem encontrou a piada. Obrigado. Eu já vi o seguinte, eu sempre entrava na parte da vida sexual do casal. E aí, quase sempre, vinha imoralidade naquele namoro. Então, às vezes, eu casava um casal virgem com uma vida sexualmente imoral. Porque o jovem achava que sexo era penetração. Então, só porque não era tchaca na buchaca, entendeu? Só porque não mordia a maçã, podia morder a perazinha, podia morder a banana, entendeu? Então, essa parada assim, o cara achava assim, não, guarda a casinha da vovó lá, entendeu? Guarda o Joãozinho aqui, é só a gente não ter aqui o xeregadé, mas o cara não fazia o sexo com penetração, mas fazia tudo, todas as outras coisas. Então, eu já casei muita gente virgem, porém impuro, né? E já casei muita gente que não era mais virgem, que já casei casal que se converteram, de uma vida sexualmente ativa antes de se converteram, e a partir da experiência que eles tiveram com Jesus, eles abriram mão de terem sexo até o casamento. Por exemplo, eu recebi um testemunho, que foi o caso, por exemplo, da Joana Prado e o Vitor Belfort. Pô, eles viram a mobilização pelo Twitter, eles me escreveram, né, falaram que era muito bacana a parada e tal. E eles me falaram justamente isso. Eles falaram que eles me deram o testemunho deles, que eles eram não cristãos e não casados. Se converteram. Então, a partir daquele momento, por causa da experiência que eles tiveram com Jesus, eles se guardaram até o casamento. Pô, eles casaram puro. Não casaram virgem, mas casaram puro. E tem um monte de virgem casando impuro. Né? Então, essa é uma questão muito legal. Foi boa a sua pergunta. O fato de você estar casando virgem não quer dizer que você está casando puro. Então, o nosso foco não pode ser virgindade, o nosso foco tem que ser santidade. Porque todo jovem que viveu uma vida santa, consequentemente, vai casar virgem, porque viveu o santo. Entendeu? Legal. E outra coisa legal, cara, que eu vi no seu blog também, é que o tempo de espera, ou seja, a solteirice, né, não deve ser encarado como um castigo ou um karma, né, mas um tempo de aprendizado, de crescimento e preparação para enfrentar ou para viver uma vida a dois no casamento, né? Exatamente, eu acho que é por aí, porque às vezes justamente que às vezes a pessoa quer casar, não é nem porque ela quer casar, é porque tem uma pressão de que tem que desencalhar. Cara, na igreja ou no trabalho, a pessoa não tem o direito de ficar solteira um tempo. Vê alguém sozinho, o nego já fica pilhando, né, já fica empurrando, já fica, tá encalhada, vai ficar pra titia e tal. A menina chega pra mim assim, eu tenho 25 anos, ora por mim, que eu tô encalhada, não sei o quê. Eu falo assim, filha, quem encalha é baleia, quem encalha é navio. Eu falo, filha, encalhada tá minha sogra, que ela não me ouça agora, né? Ainda bem que ela não acessa a internet, a gente não vai ouvir esse podcast. Mas encalhada tá minha sogra tem 65 anos e nunca casou, brother. Ela tá encalhada, entendeu? Agora ela tem 25 anos, entendeu? A menina fica chorando, desesperada, porque não casou ainda e tal. Então acho que isso tudo esses conceitos só fazem com que as pessoas tomem decisões precipitadas e fora de uma direção de Deus, entendeu? Eu ia terminar com uma piadinha sobre encalhado, pessoas que esperam demais e tal, mas Nelson, você tem que concordar comigo que tem gente que escolhe demais, não tem, cara? Não, tem gente que espera demais. Tem duas situações. Tem um cara que espera demais, tem um cara que escolhe demais,
né? E tem o cara que ele não tem outra opção. Ele tem que esperar, não tem jeito. Ele vai ser feio pro lado dele, entendeu? Ô Nelson, eu queria perguntar, cara, você tem projeto pra treinamento de líder, de liderança, assim, ou não? Tenho, mano, tenho sim. Só não sei como que vai ser feito isso, entendeu? Como conseguir. Mas eu acho que como conciliar, mas é preciso, entendeu? Na verdade é até melhor, né? Nesse primeiro momento eu estou fazendo essas palestras, né? Acho que esse ano de 2012 eu devo dar bastante seminário do Escolher Esperar. Mas daí você entra na CEPAL e aí você vai ser obrigado a treinar líderes. Então, exatamente. Fechou. E quando você treina líder, você torna multiplicador de informações. Uhum. Então, são várias pessoas cooperando. Então, treinar líderes é um segundo passo que é preciso dar, entendeu? É importante. Legal. Não, seria ótimo, cara. Seria importante. Ótimo. Eu ia ser o primeiro, cara. Tenho muita vontade. Tá cara, na fila. Pedrão tá na fila. O segundo nome do Pedro é o nome da sua esposa, o Nelson. Rapaz, Pedro Ângela, né? Ângela, né? cara. Que legal, cara. A Ângela, foi mal. Os caras só me sacaneiam por aí. Ô Pedro, eu tenho uma ideia, cara. Coloca um acento no teu nome, Ângela. Eu vou começar a colocar, cara. Eu vou começar a colocar, cara. Faz o seguinte, Pedro, pega o Lzinho que tá sobrando aí, porque não precisa, né? Dois L's pra fazer o mesmo som. Você pega um, bota em cima do E. Aí fica Angela, entendeu? Ai, caraca. Muito bom.